Bom pessoal, professor Diego Chivarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa e Empreendedorismo, vamos falar agora um pouquinho nessa aula bônus sobre empreendedorismo no Brasil. Se nós formos falar internacionalmente, a atividade empreendedora é mais baixa na Europa Central e também mais baixa nos países asiáticos mais desenvolvidos. Ela é um pouco mais alta nos países como Austrália, Canadá e Estados Unidos, e ela é bem maior aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Chile e México, assim como nos países asiáticos com grande crescimento, como por exemplo China, Índia, Coreia e Tailândia. Ou seja, nós brasileiros estamos bem na fita quando se fala em empreendedorismo. Aqui uma explicação. Uma das razões do empreendedorismo não ser tão ativo na Europa e nos países asiáticos mais envolvidos é que, na realidade, são mercados muito consolidados, assim como nos Estados Unidos. O empreendedorismo nos Estados Unidos é uma atividade relevante, mas ele é menor em termos percentuais que no Brasil. Por quê? Porque o mercado lá é mais consolidado do que o mercado no Brasil. A economia é mais consolidada, é mais desenvolvida e empreender, portanto, é um pouco mais complexo. Mas, por conta dessas questões, se discute muito empreendedorismo aqui no Brasil e é um dos temas do momento, é um dos sabores do momento. Vamos ver por quê. Em termos internacionais, nós podemos ver que o fenômeno empreendedor no Brasil é um dos mais relevantes do mundo. Estamos acima, inclusive, da Coreia, Estados Unidos, Austrália, Argentina, Canadá. Nós temos mais empreendedores aqui no Brasil do que em outros lugares do mundo. Nem se compara com o Japão, ou França, ou Bélgica. Ok, alguém pode dizer que faltam empregos no Brasil. Tem um pouco de verdade, mas não é só isso. Quando a gente fala em termos de empreendedorismo no Brasil, também tem o desejo de se tornar chefe, o desejo de se tornar empresário. E isso é muito forte aqui no Brasil. Nós vamos ver ao longo da nossa apresentação. O que é interessante nós colocarmos é que não só o empreendedorismo vem crescendo, como os empreendedores estabelecidos vêm se mantendo como empreendedores. Ou seja, a realidade que nós tínhamos de abre e fecha de empresa não é mais isso. Nós temos sim muita abertura de empresa, mas as empresas estão vivendo um pouquinho mais. Isso é o que esse gráfico aqui traz de mensagem para nós. E se a gente falou sobre a questão de que emprego no Brasil é uma realidade um pouco escassa, tem também, olhem só, o desejo de fazer a diferença no mundo, o desejo de construir algo diferente, o desejo de construir riqueza, o desejo de aumentar a renda e, em muitos espaços também, para continuar uma tradição familiar. Ou seja, meu pai foi empreendedor, eu também quero ser empreendedor. Olhem só que interessante, não é só porque falta emprego que se empreende no Brasil. E se nós pensarmos no que são o sonho das pessoas aqui no Brasil, não é o sonho fazer carreira numa empresa. O sonho maior aqui no Brasil é de ter o próprio negócio, é de construir um negócio, junto com o sonho de fazer carreira no serviço público, o qual, apesar de ter sido o caminho que eu escolhi, é o sonho menos desejado pelos brasileiros. Essa tabela também tem um dado interessantíssimo. Se nós formos ver, os empreendedores estabelecidos nem todos sonham em ter o próprio negócio. Eu acho que porque
empreender é difícil e os empreendedores, depois que têm a própria empresa, veem que a coisa não é fácil. Nessa questão do desemprego, sim, nós tivemos um crescimento do desemprego muito relevante a partir de 2014, 2015, com a crise econômica que nós tivemos em 2014. Esse crescimento do desemprego resultou também num crescimento do empreendedorismo aqui no Brasil. E diversos profissionais, diversos estudiosos falam que o empreendedorismo, por conta da falta de emprego, não é positivo. Aqui eu vou colocar para vocês que existem pesquisas que dizem o contrário. Eu vou, inclusive, nos materiais adicionais a essa aula, vou colocar um artigo que, infelizmente, está em inglês, mas que nos traz a realidade de que, quando há empreendedorismo, inclusive por falta de emprego, foram os momentos de maior criação de grandes empresas nos Estados Unidos. Um pouco um contrassenso, mas tem lógica, de acordo com esse artigo. Pessoas mais qualificadas foram obrigadas a montar empresas, e essas pessoas mais qualificadas montaram belas empresas. Portanto, montar uma empresa porque falta emprego não é algo tão ruim assim. Esse processo na questão de não ter emprego, ele é cíclico na nossa realidade. Tanto ele cresceu em 2016, quanto ele cresceu em 2020 com a pandemia. Então há que se ter consciência que a pandemia também trouxe um aumento na atividade empreendedora. E quando a gente fala sobre essa questão de necessidade e oportunidade de empreender, a gente vê que o empreendedor por necessidade, ele é muito maior no Brasil, historicamente, do que é nos Estados Unidos. Mas é importante também colocar que nos momentos de crise, a tendência é que esse empreendedorismo por oportunidade cresça com relevância. Eu trago um dado aqui da crise financeira de 2009 dos Estados Unidos e o que ele nos traz? Um crescimento do empreendedorismo por necessidade no nosso país. Eu trago aqui o dado da crise financeira de 2009 e o que ele nos traz de compreensão? O crescimento do empreendedorismo por necessidade nos Estados Unidos e do empreendedorismo por oportunidade aqui no Brasil. Esse fenômeno empreendedor no Brasil, ele traz algumas questões bastante interessantes. Primeira delas, a maior parte dos empreendedores investe muito pouco. Aqui nós temos o dado de 58% dos empreendedores com menos do que R$10.000. É muito pouco. E poucos empreendedores conseguem investir mais do que R$30.000. Se você não tem dinheiro para investir, não se preocupe, esta é a realidade do empreendedor brasileiro. A maior parte dos empreendedores acabam empreendendo no setor de alimentação. É o mais comum para se começar. E por isso também é um setor que necessita um certo cuidado para empreender. Outro destaque, a área de vestuário. E o grande problema do empreendedorismo no Brasil é que quase 83% dos empreendedores iniciais não oferecem quase nenhuma novidade. Oferecem produtos que são triviais, produtos que são comuns. Espero que vocês, assistindo esse curso, pensem em oferecer alguma novidade. Lembrando e reiterando o que nós vamos discutir ao longo das ferramentas como Design Thinking, como Business Canvas, é que basta às vezes alterar alguma variável do nossa oferta, do nosso negócio, para que o nosso negócio ofereça uma vantagem, ofereça
uma novidade para o cliente. Ok, aqui estamos discutindo empreendedorismo no Brasil, mas fica essa dica. Outra questão relevante é que boa parte dos empreendedores no Brasil não formalizam os seus negócios. Existe um lag de regularização, ou seja, muitas pessoas trabalham, pelo menos nos primeiros anos, pelo menos no início, sem ter um CNPJ, sem ter um negócio formalizado. E a principal razão é o custo de formalização de um novo negócio. Nós vamos ter uma aula sobre formalização de novos negócios e eu reitero para vocês, não formalizar o negócio é um problema para o crescimento. Ok, pode ser bom no início, mas passada a questão inicial, passado o momento de teste do conceito do negócio, recomendo fortemente formalizar o negócio. Como eu estava falando para vocês, a inovação, a novidade é o grande problema das novas empresas no Brasil. E esse grande problema ele se coloca que quando o empreendedor desenvolve uma nova empresa aqui no Brasil, na grande maioria das vezes eles utilizam tecnologias antigas, eu não vou dizer superadas, mas tecnologias que já são do conhecimento no mercado, tecnologias que já estão há muitos anos sendo utilizadas. E essas tecnologias, caracteristicamente, resultam em que a empresa tem diversos concorrentes. A empresa acaba concorrendo com diversas outras empresas que têm a sua mesma oferta ou que têm acesso à oferta igual a que o empreendedor está colocando. Portanto, aqui vai outra dica. Se vocês forem empreender, pensem em usar novas tecnologias. E quando é nova tecnologia, não é apenas um novo software, não é apenas um novo equipamento. Tecnologia também em gestão de negócios. Uma outra questão que é relevante no panorama do empreendedorismo brasileiro é a proeminência das micro e pequenas empresas. 99% das empresas existentes no Brasil são microempresas. 56% dos empregos, 28% do faturamento privado e quase 20% do PIB são pequenas empresas. Portanto, o ambiente de negócios no Brasil ele é fortemente fragmentado. Somos um país de micro e pequenas empresas. Isso, por um lado, é um problema, pois nossas empresas dificilmente ganham porte para conseguir competir internacionalmente. Por outro lado, facilita a entrada de novas empresas. Afinal, vocês vão concorrer com empresas que são do mesmo tamanho que vocês. E como eu falei antes, as empresas no Brasil estão vivendo mais. Antigamente, a maior parte das empresas, a maior parte das novas empresas duravam 1 ano, no máximo 2 anos. Hoje, a maior parte das empresas brasileiras consegue chegar a 2, 3, 4 e 5 anos. E internacionalmente, inclusive, nós temos boas marcas, nós atingimos boas marcas, estando junto com Canadá, Estônia e Luxemburgo, como alguns dos países em que se tem maior sobrevivência das microempresas. A realidade que nós temos é que o empreendedor brasileiro está muito melhor preparado, ele está muito melhor capacitado a empreender, a iniciar o seu novo negócio. Aquela coisa, todo mundo já viu alguém abrir e 1 ano depois fechar. Ninguém quer fazer essa mesma experiência. O Brasil, então, portanto, tem conseguido manter as suas empresas abertas e fazer, inclusive, com que elas cresçam. E uma das razões para esse processo de se manter as empresas abertas e fazer com que elas cresçam é o investimento em termos do governo em apoio às micro e pequenas empresas. Aqui eu coloco
um elogio ao Sebrae. Como eu já falei, eu já lecionei, já interagi com o Sebrae, embora, obviamente, esse curso ele é desenvolvido de forma completamente autônoma, sem nenhum tipo de auxílio do Sebrae. Mas o Sebrae faz um grande trabalho. O Sebrae capacita, qualifica e permite com que as empresas brasileiras deem um passo a mais. Recomendo a todos que, depois de assistirem o meu curso, busquem o Sebrae para maior qualificação ou busquem os meus próximos cursos. Em termos de mortalidade das empresas, ninguém quer falir, mas às vezes acontece. Por que é que as empresas falem? A principal razão de falência das empresas no Brasil hoje é falta de conhecimento sobre o negócio. Muitas pessoas buscam empreender, buscam abrir um negócio em áreas que elas não conhecem. É o caminho para o fracasso. Busque sempre empreender em áreas que vocês têm algum conhecimento, têm alguma experiência, têm alguma expertise. Essa falta de conhecimento sobre o negócio é um grande desafio para a empresa, pois ela vai precisar aprender no mesmo tempo em que é necessário crescer e é necessário sobreviver. É caminho para o fracasso, não conhecer onde se está pisando. Junto com essa falta de conhecimento, muitas vezes acontece do empreendedor não ter preparo, não estar preparado para o empreendimento, para tocar uma empresa. É para isso que eu estou aqui. É óbvio que vocês vão precisar se desenvolver mais além do curso, mas esse curso com certeza é um bom primeiro passo. Outra questão relevante é a falta de informação e a falta de planejamento. Aqui vai um alerta para todos. Já ouvi muitas vezes, ao longo dos meus quase 20 anos como professor e ao longo dos meus anos como consultor e inclusive como profissional, que planejar é chato. Planejar é desnecessário. Notadamente, alguns profissionais de alta qualificação, inclusive profissionais liberais de alta qualificação, entendem que planejamento é desnecessário. Não preciso falar que planejamento é essencial. Bom, sobre o planejamento, eu chego a dizer que se eu planejar, eu vou ter maior chance de sucesso. Mais que isso, se eu planejar, eu vou ter mais sucesso. Não quer dizer que o sucesso está garantido. Quer dizer que se eu ia ter um determinado nível de sucesso, planejando, esse sucesso é maior. E mesmo se eu fosse ter fracasso, planejando, o fracasso é menor. Uma das dimensões do planejamento é a análise de risco. Portanto, planejar é necessário. Planejar é essencial no desenvolvimento de um novo negócio e esse curso dá um certo apoio para quem quer planejar o desenvolvimento de um novo negócio. Por fim, temos a questão da falta do capital de giro. Durante muitos anos, esta era a principal razão que as empresas morriam no Brasil. Não é mais. A falta de capital de giro é relevante, principalmente para quem acaba gastando tudo antes de começar a operar, gastando a sua reserva financeira antes de começar a operar e não deixa nenhuma reserva para o capital de giro. Mas, hoje em dia, quando isso acontece, eu vou reiterar, é falta de preparo, é falta de planejamento. Portanto, estas são as razões por que as empresas morrem e vamos dizer que alertados vocês estão. Uma outra questão para nós falarmos sobre empreendedorismo no Brasil é que este fenômeno é um fenômeno que está bem espalhado nas faixas de idade. O empreendedorismo, sob diversos aspectos, ele é jovem no Brasil.
o que é uma questão extremamente interessante. Muitos jovens empreendem cedo, muitos jovens se tornam empresários cedo e muitos conseguem manter isso ao longo da vida. É óbvio que sempre se fala, por exemplo, do caso da McDonald's, cujo empreendedor montou a empresa quando tinha mais de 50 anos de idade, mas é relevante aqui falar que boa parte da inovação no mundo surgiu de pessoas muito jovens nos primeiros anos de vida. Uma outra questão que nós podemos atentar sobre esse fenômeno empreendedor recente é que esse fenômeno não é mais um fenômeno masculino. As mulheres estão se tornando empreendedoras e estão se tornando empreendedoras e empresárias às vezes muito mais cuidadosas e por conta disso com maior sucesso do que os homens. Uma outra questão que é relevante colocar é que o empreendedorismo hoje não é mais uma coisa das faixas mais ricas do Brasil. O empreendedorismo se distribui em diversas faixas de renda. Feita todas essas considerações sobre o fenômeno empreendedor no Brasil e colocado a realidade de que nós estamos muito bem, é preciso atentar que nós ainda temos muitos empreendedores que é muito mais por necessidade do que por oportunidade no Brasil. Por exemplo, na França, a cada um empreendedor por necessidade, temos 6 por oportunidade. E no Brasil, mais ou menos 1 a cada 1,6. Ou seja, precisamos ainda desenvolver um ambiente que capacite as pessoas a empreender quando tem uma boa ideia de negócio. Como resultado desse fenômeno empreendedor no Brasil, tem surgido nos últimos anos grandes empresas, grandes novas empresas, que trazem novidades, trazem novas organizações para o mercado. Eu coloquei aqui 3 delas, Log, Quinto Andar e XP Investimentos. Com certeza vocês já ouviram falar das 3 e eu não vou aqui fazer nenhuma propaganda das empresas. Estou apenas colocando que estas são exemplos de empresas que nasceram pequenas e hoje são bilionárias. Por que não são as mais dinâmicas no seu setor? É óbvio que nós temos também problemas com o empreendedorismo no Brasil. Empreender não é entregar comida pelo iFood, empreender não é dirigir um carro para o Uber. E não me entendam mal, se você entrega comida para o iFood e se você dirige um carro para o Uber, ok, continue fazendo. Todos precisamos trabalhar e qualquer trabalho honesto é válido. O que eu quero dizer para vocês é que empreender não é simplesmente trabalhar por conta. E aqui vai o ensinamento principal deste vídeo. Empreender é organizar os fatores do mercado para atender uma necessidade do cliente. No caso da iFood e do Uber, quem está reorganizando o mercado, quem está organizando o mercado para atender uma necessidade do cliente é tanto o iFood quanto o Uber. É óbvio que se um de vocês me relatar que, por exemplo, comprou 5 carros para alugar e construir uma empresa de atendimento ao Uber, ou vier me relatar que comprou um prédio, preparou e está alocando pelo Airbnb, eu vou dizer, sim, é um empreendedor. Mas, na média, a maior parte das pessoas que trabalha ligada a essas empresas não se caracteriza como organizando o mercado para atender uma necessidade do cliente e, portanto, não se caracteriza como empreendedores. Novamente, eu coloco aqui que eu estou fazendo essa consideração sem críticas às empresas e sem nenhum juízo de valor. Se vocês trabalham com iFood e com Uber, continuem trabalhando
mas compreendam que não são empreendedores. Junto com esse fenômeno do empreendedorismo no Brasil, surgem também empresas que são especializadas em apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo. Coloquei aqui o caso de 3 empresas que são aceleradores ou dão apoio ao desenvolvimento de novas empresas. Com isso se coloca que se constituiu todo um ambiente, um macroambiente, toda uma estrutura, inclusive legal, que dá apoio às novas empresas no Brasil. Sim, nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre a estrutura legal que dá apoio à inovação e às novas empresas aqui no Brasil. E é óbvio que nós temos casos de empresas que tentaram e não conseguiram. Tentaram e não conseguiram. Isso é do jogo. Acontece, notadamente no empreendedorismo. Mas cuidado, porque apesar das pessoas que trabalham no ambiente empreendedor considerar o fracasso parte do caminho para o sucesso, o fracasso às vezes pode ser muito pesado. Bom, eu preciso aqui falar rapidinho sobre a questão da pandemia. Lá no início eu falei sobre o crescimento que houve no empreendedorismo na pandemia. Mas eu preciso também aqui alertar que depois do primeiro momento houve uma redução das empresas. Portanto, nós estamos num momento em que houve um crescimento do empreendedorismo, mas muitas empresas que surgiram com a pandemia estão com dificuldades. É um momento interessante e relevante para avaliar se deve ou não entrar em novos negócios. Isso se deu porque muito do movimento do empreendedorismo durante a pandemia foi simples falta de emprego, simples necessidade. E esse eixo está se reorganizando agora. Portanto, é um momento interessante e que demanda um certo cuidado. Feito essa ponderação, eu vou agradecer para vocês sobre essa rápida discussão do empreendedorismo no Brasil e vou convidar vocês a verem as demais aulas bônus. Lembrando que empreender é construir uma nova realidade social, é estruturar o mercado para atender à demanda de um cliente. Obrigado e até mais.